Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão, de estudo do Lar Espírita Luz e Amor. Sou a Márcia Ramos e vou conduzir a palestra desta noite, agradecendo desde já a oportunidade de trabalho e de aprendizado, onde vamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre. Para início, vamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos neste momento e rogando, como eternos pedintes, para que o nosso Mestre nos inspire, auxilie em todos os momentos, que traga aos nossos corações luz e alento, que possamos nesta noite sentir o seu amparo, o seu amor e auxiliar a nós e a todos aqueles que estão ao nosso lado. Abençoe o nosso esforço, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, nós estamos nesta noite muito felizes, pela oportunidade de fazer uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre. E aí, a lição de hoje é a lição 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai falar sobre as aflições. E aí essa lição inicia com uma citação de Pedro, que diz: "Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo." Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. E Emmanuel vai fazer uma linda reflexão, trazendo-nos uma mensagem que vai realmente mexer com os nossos corações, com os nossos conceitos de dor, de como agir nos momentos de dificuldades e de aflições. Essa mensagem de Pedro traz para a gente, logo no início, a importância de nós refletirmos e de agirmos com fé e bom ânimo diante das dificuldades. E aí Emmanuel vai falar para a gente que é inegável que, estando na Terra, na vivência material, nós vamos atravessar momentos de dificuldade, de invernos ríspidos, ele coloca, momento onde a dor vai chegar aos nossos corações, mas que é necessário nesse momento recolher dos nossos corações as energias, o equilíbrio dos momentos em que estamos bem. Então, ou seja, estando bem, nós vamos armazenando no nosso coração bons sentimentos. E nos momentos de dificuldades, a gente recorre lá a esses momentos bons, E ali a gente tem o refrigério para aquele momento difícil. Ele fala que a gente observa o mundo, a gente vai ter desilusão de amigos, de familiares, nós vamos perceber muitos embates, tormentas cruéis, mas a gente não pode perder as esperanças, porque os nossos sonhos podem ser pisados. Os ingratos podem ao nosso lado nos provocar, trazer ali dificuldades, e ingratidão diante das nossas atitudes. Vamos percebendo que muitas vezes aquela pessoa com quem a gente poderia contar nos abandona, ou porque está indiferente à minha situação, ou porque está no momento de busca das suas dificuldades também, vivendo ali os seus momentos de luta pela matéria, pelo material. Aí ele fala que quando surgem momentos assim, é necessário a gente não esquecer da presença divina. Ele até fala, porque muitas vezes a gente supõe que o Mestre está muito distante de nós, não alcançando os nossos momentos de dor. E é justamente ao contrário, é justamente nesses momentos que Jesus está ao nosso lado. Ele fala que por um acaso, se a gente supõe que ele está distante, ou que ele não receba da humanidade ingratidão, revolta, muitas vezes a gente no momento de dificuldade acaba esquecendo do seu sacrifício, de tudo aquilo que ele fez pela humanidade. Aí ele fala que a gente não precisa ter dúvida de que nas aflições é necessário manter o nosso desejo de querer estar perto do Cristo e seguir com serenidade e com bom ânimo,
Márcia, mas como assim? Bom ânimo no momento de sofrimento, de dor, é necessário, naquele momento, com a nossa fé, praticar, né, aquilo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. É colocar em prática a fé raciocinada, é entender que o bom ânimo vai ajudar eu passar por aquele momento, não sem dor, né, mas certos de que nós vamos conseguir passar por aquela situação, justamente porque ela serve como mola propulsora ao nosso crescimento. E que o Cristo não foi poupado da dor. O Cristo passou por imensas dificuldades justamente para nos ensinar. Gente, qual de nós, né, passamos por tantas dificuldades para dar ensinamento ao outro sem nada a dever? Então, olha só, vamos refletir. É lógico, Emmanuel diz lá no texto também, é claro que no momento de dificuldade não é proibido chorar. A gente chora, está doendo, somos humanos, estamos num momento difícil e isso é compreendido. Agora, o que a gente não pode é passar o momento todo chorando. Nós precisamos sim chorar, mas acreditar que é possível mudar, né? Acreditar que é possível aprender com aquela dor. Precisamos manter a nossa fé firme nesses momentos de dificuldades, lembrando que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Nós queremos estar com Ele. Muitas vezes, olhando somente para o nosso umbigo, para a nossa dificuldade, nós nos esquecemos que temos apoio, que temos aqueles que nos amam, que velam por nós. E a gente se distancia da lei divina, a gente se distancia muitas vezes da fé, porque achar que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, né? Nossos caprichos não são atendidos, porque Deus olha para todos nós e sabe perfeitamente o que cada um de nós precisa receber. É necessário observar que esses momentos de dor traz para nós possibilidades de exercitarmos a compaixão, né? a empatia, porque hoje eu estou em sofrimento, amanhã é o meu vizinho. Então, é uma lição que traz para a gente a importância de observarmos que a nossa dor, a nossa dificuldade não é única, que todos nós passamos por isso e que aprender, né, é justamente encontrar soluções, colocar os nossos esforços ali, na nossa inteligência, para que a gente possa descobrir qual o melhor caminho a seguir. E para isso é necessário ter calma. E no momento, né, da pressão, manter o bom ânimo, manter a alegria. Não é essa alegria de sair saltitando, dando risada à toa, claro que não, mas é a certeza de que nós temos um Deus, um Pai amoroso, que está sempre conosco. Ele enviou Jesus a esta humanidade, sem nada a dever, com uma missão árdua, e assim Jesus passou o tempo que passou conosco, em nenhum momento com raiva, com rancor, bravo, porque ele tinha que trazer ensinamentos para pessoas, né, para homens ainda tão endurecidos. Então, por que desistir da caminhada? Porque estamos num momento de aflição. É justamente nesses momentos que nós precisamos questionar o que eu preciso aprender com isso. Como eu posso sair dessa situação mais maduro, mais fortalecido, de consciência mais desperta? Deus frequentemente utiliza essa dor como ferramenta para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. E essa perspectiva muda tudo diante do momento de dificuldade. Nós precisamos dar significado a esses momentos e trazer ali possibilidades novas para que a gente não repita o erro. Então é uma lição que vai trazer para a gente, né, Emmanuel vai colocar ali para a gente esse entendimento, justamente porque até que ponto nós somos aflitos diante das nossas dificuldades. O Cristo não é um observador distante, não. Ele é presente, ele é consolador. Eis que estarei convosco até os últimos dias, né? Então ele coloca para nós, ele não faz uma promessa distante.
Agora, as nossas dificuldades, elas estão pertinentes ao nosso crescimento, aquilo que a gente precisa mudar dentro de nós. Muitas vezes elas estão se impostas por conta do meu orgulho, por conta da minha vaidade, por conta do meu egoísmo, todas as imperfeições que eu trago aqui dentro e que muitas vezes eu nem aceito que as tenho. Aí chega num momento de dificuldade, de dor, o que acontece? Eu acabo, deixando transparecer essa fraqueza, essa fragilidade, e aí às vezes me coloco como vítima na situação, como se Deus não estivesse naquele momento olhando por mim. E não compreendemos que justamente devido à minha falta de observância das leis divinas, eu justamente estou passando por aquilo que necessito para corrigir a minha caminhada. Nós precisamos ser fiéis ao Cristo, não só na palavra. Geralmente a gente é fiel ao Cristo na palavra. Eu sou cristã, nossa, Jesus, mas no momento da dor a gente se revolta e se distancia dele. Nós precisamos recordar sempre que é na hora da angústia que Ele está conosco, na hora, no meio da tempestade, e que Ele não nos abandona, mesmo quando tudo parece desmoronar. Tem momentos que a gente acha que Ele está distante, que Ele não está vendo a nossa dor, mas Ele está conosco, e nós precisamos acreditar. Acreditar, gente, não significa sofrer e ficar ali sem nada fazer. Nós precisamos nos esforçarmos, certo? Para que esse esforço auxilie a eu desenvolver a minha inteligência, encontrar as saídas, silenciando o meu coração, ouvindo melhor as inspirações que nós temos. Todos nós temos momentos de dificuldade, mas todos nós temos momentos onde a serenidade, a calma, vai fazer com que a gente encontre a solução, a saída para aquele momento de dor, de aflição. E aí nós precisamos compreender que a presença do Cristo em nosso dia é muito mais fácil do que a gente imagina. É necessário nós estarmos disponíveis para a presença do Cristo, para buscá-lo. E é necessário ter coerência com as nossas atitudes. Então, nós precisamos aí observar como é que eu estou iniciando o meu dia. Como é que eu começo o meu dia? Agradecendo ou reclamando? Então, ao despertar, nós precisamos agradecer a noite de sono e rogar a boa assistência para que nós possamos ter no nosso dia o encaminhamento das nossas dificuldades, as melhores ideias. É necessário cultivar dentro de nós boas ações, boas palavras, evitar ficar reclamando, julgando, olhando com dureza as atitudes do outro, porque nós somos muito severos para com o outro. Para conosco, nada, Então, quando eu aponto um dedo, tem 3, 4 apontados para mim. E aí? Com que direito eu posso estar julgando o outro? É necessário eu estar fazendo o meu melhor com amor, aonde eu estiver. Porque o dever bem executado é uma oração a Deus. Então, se nós estivermos varrendo o chão, fazendo o alimento para a nossa família, estudando, cuidando, atendendo alguém, que façamos isso de verdade, com o coração, com amor, porque isso nos liga à espiritualidade superior. Agir com bondade faz com que os nossos anjos guardiões permaneçam nos inspirando naquilo que nós precisamos. Praticar esse silêncio interior, ouvir o nosso coração, reservar este momento para fazer uma reflexão. Poxa, o que será que eu ando fazendo? O que eu tenho que aprender com essa lição? Quais são os caminhos que eu posso seguir? E ouvir a voz de Deus, que é sutil. Ela não chega de uma forma escandalosa, ela vai vir de diversas maneiras. E eu preciso silenciar para ouvi-lo. Praticar bondade sem querer ostentar, porque na maioria das vezes a gente quer praticar algo de bom, mas para que os outros vejam. Não precisa ninguém ver. Deus está vendo o meu sentimento. Por que naquele momento eu estou auxiliando alguém e eu preciso postar?
Ah, não, estou aqui, né, trazendo o alimento para fulano. Não, né, eu posso no silêncio, na calada da noite, ajudar alguém, dar um prato de comida, um cobertor. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Quando eu auxilio o outro. Recorrer sempre, gente, às orações, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de contrariedade. Lembrar do Cristo sempre. Estudar e refletir o Evangelho. Nos momentos de dificuldades, o Evangelho no lar é a nossa sustentação, porque o estudo do Evangelho traz libertação. Como assim, Márcia? Naquele momento que eu faço a reflexão sobre os ensinamentos do Cristo, lendo o Evangelho, eu abro portas, né, da minha consciência referente aos ensinamentos do Cristo, às suas virtudes, porque elas são muito bem exemplificadas nos textos que o Evangelho nos traz, nos textos de Emmanuel, nos livros de André Luiz e de tantos outros autores, né, autores edificantes que trazem para a gente uma possibilidade de libertar a nossa consciência. Então é através do nosso esforço que nós vamos nos melhorar, é através do nosso desejo de auxiliar o outro que nós recebemos auxílio. Agora, a dor, ela é pertinente àquilo que eu preciso aprender, correto? Correto. Deus nos nivela pela dor, aliás, né? Porque todos nós, em momentos difíceis, sentimos muito, né? Lamentamos, mas nós que já conhecemos o Evangelho do Cristo e que nos colocamos à disposição para exercitar as suas virtudes, nós precisamos passar por isso com a cabeça erguida, né? É muito mais fácil passar pela dificuldade quando a gente olha, né, para cima e não com a cabeça para baixo. Então a tristeza, a reclamação, o desalento, a angústia vai nos afastar da ajuda. É essa a grande sacada. É isso que o Evangelho de Jesus nos diz sobre as bem-aventuranças, quando ele fala bem-aventurados os aflitos. Aí ele fala, todo mundo sofre, mas todo mundo é bem-aventurado? Não. Não por quê? Porque a gente precisa saber sofrer. Eu não posso passar por um sofrimento só lamentando, só reclamando, só achando que Deus está sendo injusto comigo. Sendo que justamente eu estou sofrendo porque fugi da lei divina, fugi da prática do amor. E aí vou, né, ladeira abaixo. Então é esse momento de dor que vai fazer com que meu coração desperte. E é por isso que neste momento o auxílio, a reflexão e continuar a nossa atividade no bem como tem que ser, vai nos auxiliar a passar por aquele momento. Como diz Chico, tudo passa, né? A alegria passa e o momento de tormenta também. Então, nesse momento de alegria, eu faço uma reserva no meu coração, né? Eu mantenho ele ali todo cheio de amor, para que no momento de dificuldade eu possa buscar nessa reserva sustentação para continuar a caminhada. Lembrando sempre que Jesus não abandona ninguém. Ele acredita na humanidade. Se não acreditasse, não teria vindo, né, para este planeta. Mas ele acredita em nós. E é possível que nós façamos a nossa mudança, sim. Fácil? Não, não é fácil. Transformar, né, é complicado. A dor, ela dói. Crescer, dói. Não é isso que nós estamos falando o tempo inteiro? Então nós precisamos buscar estes recursos através das nossas atitudes, do nosso estudo e da importância de nós nos unirmos, né? Porque quando a gente une os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando a gente busca auxílio, une com os nossos amigos que vão ali nos auxiliar naquele momento, a gente está fazendo o que Jesus pediu, né? Que é estar amando uns aos outros, né? Então, no momento que eu estou com dificuldade, o outro está numa condição melhor, passa para mim aquela energia boa, aquelas boas ideias, e no momento que eu estou, né, bem,
que eu possa acolher a dor do outro, que eu possa entender que naquele momento ele sofre, não por uma injustiça, mas por uma necessidade. Mas não é por isso que eu não vou auxiliar com uma boa palavra, com uma boa ideia. Então, é sempre esse momento onde nós mais aprendemos, né? Então, que possamos aí unir os nossos corações sempre e sentir gratidão por tudo, até mesmo pelos nossos momentos de aflições. E aí nós vamos encerrando a nossa fala, convidando a todos para a nossa prece final. Agradecendo imensamente este amor, agradecendo tudo que foi nos dito nesta noite, que a inspiração divina realmente traga aos nossos corações o alento necessário para as nossas aflições. Senhor, abençoe o nosso desejo de melhora, auxilie-nos a nos libertar das nossas imperfeições. Cuide dos nossos corações maltratados, mas sempre com um bom ânimo, com desejo de melhorar. Rogamos a assistência desses amigos queridos, enviando-nos boas energias, bons pensamentos, para que possamos agir realmente dentro da lei divina, envolvendo os nossos amigos, os nossos familiares em muita paz e muita luz. Gratidão, Senhor, pelo seu amor e por sua misericórdia. Que assim seja. Agradecemos a todos e que possamos nos ver em breve, mais alegres, mais felizes e com bom ânimo. Gratidão. Obrigada, até o próximo encontro.